Fica feliz pela beleza da esposa, namorada. Ah, Isaac, tá louco, sim, ó, tô na água só hoje, ó. Pode continuar. Bom, vamos lá então, povo. Nossa aulinha, lembrando que nós temos mais 3 aulas desde a semana de provas. Então temos semana que vem, mais 2 e só vou encontrar vocês no próximo ano daí. E na semana de provas. Bom, vocês fizeram a atividade da semana passada, né? Viram que está tão tranquilo. Segundo bimestre estou bem na suave, igual o professor Ricardo, suave da nave. Para que alguns recuperem as notas aí, né? O pessoal de casa aí, mas faz parte, né? E hoje a gente vai continuar as nossas atividades. Lembrando ainda que nós faremos mais algumas atividades, tem a nota do simulado também, né? Tem o desafio integrador, você sabe, né? Também. Então, aí a gente vai acumulando notas aí para que vocês possam, pelo menos, ficar em exame. Vamos ficar em exame, né? Para não reprovar. Mas, então, hoje eu ia trazer para vocês... Porque até então, nós lá no primeiro bimestre, nós falamos um pouco sobre TIR, VPL, falamos sobre cenários macroeconômicos. Por quê? Porque nós trabalharemos, nós vamos assessorar muitos empresários e a macroeconomia, né, as informações de mercado, ele é muito importante. Tanto que na última aula... A última aula que vocês estavam, né, presentes, porque a última mesmo era atividade, mas vocês estavam presentes online, porque na última nem online vocês estavam comigo, né? Mas tudo bem. Nós falamos sobre inflação, dólar, que são variáveis que impactam, né, no dia a dia. Veja o que aconteceu hoje. Não sei se vocês viram o dólar hoje. Foi a 5,75, deu uma recuada. Por quê? Por que subiu tanto assim? Não sei se vocês estão por dentro do que está acontecendo politicamente falando. Não? Parou. Também, mas não necessariamente. Não sei se vocês perceberam que está um movimento dos tal do R$400, o Auxílio Brasil. Não sei se vocês estão percebendo que é uma substituição do Bolsa Família. E para que isso aconteça, né, o governo em si tem que readequar os orçamentos. Daí você tem uma equipe econômica do ministro Paulo Guedes que não está muito de acordo com isso. Daí ontem pediram demissão 4
funcionários do alto escalão do Ministério. Paulo Guedes disse que também pediu demissão, mas seguraram, tanto que hoje fizeram uma live. Então, hoje, por todas essas situações, o mercado em si ficou, a bolsa desceu, o dólar subiu, justamente por uma ação política. E é isso que nós estávamos falando na última aula. Então, veja vocês que precisam investir. Se vocês perceberam, né, desde o primeiro dia de aula de vocês, quanto o custo de vocês estarem aqui para vocês, o investimento subiu. E se você for analisar quem já trabalha no ramo ou de qualquer forma, a nossa renda ela continua a mesma. Os nossos honorários como contadores continuam até diminuindo, porque a concorrência ela aumenta. Então são essas situações que o mercado em si, como a gente está colocando ali, ele vai... Ixi, eu mudei aqui agora. Ele vai influenciar. Ele vai influenciar isso. E a gente falou da macroeconomia, ou seja, da inflação, né, da taxa Selic, né, você tem o dólar, você tem o câmbio. Então, tudo isso nós conversamos. Só que nós temos aqui o Guarapuava, nós temos o Santa Cruz, nós temos Entre Rios, Pinhão. Então, na macroeconomia, nós somos impactados, mas nós temos também a nossa análise aqui dentro. O que é o Guarapuava, por exemplo? Vocês viram? Vocês não foram convidados para Dubai? Ninguém foi para Dubai, né, na semana retrasada aí. Mas veja, uma comitiva saiu aqui e foi apresentar os negócios, apresentar Guarapuava para os futuros negócios. Isso é microeconomia, ou seja, né, você trabalha com o teu mercado do teu dia a dia, da tua região. Porque sabemos, né, sabemos, por exemplo, aqui nós temos a terra do malte, e já está virando a terra da tecnologia, da inovação, com o Vale do Genoma, a Cida Tech Park, e assim por diante. Daí você vai ali em Prudentópolis, já é turístico, né? Os pinga também, né? Os embutidos. Daí você vai um pouco para Lagoa Miranga, já tem fumo. Daí você vai... Tem fumo, né? Mas é mesmo. É fumo e tudo mais. Você vai em Pitanga, tem a questão do leite. Então, cada região nossa tem uma particularidade. E nós vamos atender essas pessoas. Nós vamos trabalhar com essas pessoas. Lógico, espero que vocês possam atender multinacionais, né? Espero que vocês possam estar ligados a esse grupo de empresário. Mas a grande maioria nós vamos atender essas pessoas, que está nessa parte da microeconomia, do nosso dia a dia. E quando eu falo em microeconomia, eu falo mercado, sempre lembrem, né, que mercado é onde acontece o comércio de bens e serviços. Vocês, futuros contadores, vocês vão disponibilizar serviços. Tem todo um regimento dentro do CRC, né, para que vocês possam seguir, mas vocês aqui, quem está em casa, vocês aqui vão ser concorrentes, de uma forma ou de outra. Veja, vocês estão dando cola para os seus concorrentes, perceberam isso? Não quero fazer intrigas entre vocês aqui, por favor, né? Mas vocês dão, acabou as colas. Por quê? Porque no futuro próximo, vocês muitas vezes estarão concorrendo vagas, ou até mesmo mercado em si, de negócios. E quando eu falo mercado, são onde acontece esse comércio de bens e serviços, na contabilidade, que servem à sociedade e sobre a capacidade das empresas de influenciar o preço dos produtos e serviços. Ou seja, vocês serão os principais responsáveis, muitas vezes, para a formação de preços nas empresas dos produtos e serviços. Fala, tudo bem? Vocês serão responsáveis, vocês serão orientar. Queira vocês ou não, então vocês estarão ligados nessa tal de microeconomia, ou seja, entender o que está acontecendo. Pegando um gancho, essa é a situação de Dubai, mas foi levado até lá, logicamente o Brasil estava, o Paraná estava,
Mas Guarapuava levou a agrária, levou, né, informações da agrária, levou a Cidade dos Lagos, levou o Silaptec Park, levou o Vale do Genoma, ou seja, foi reconhecido de alguma forma. E vocês e nós vamos trabalhar para essas pessoas que vão investir daqui um pouco para cá. Esses dias eu estava numa reunião com um vice-prefeito aqui, disse que tem pilhas e pilhas de pedidos de construção de prédios lá na Cidade dos Lagos. Daí a gente pensa assim, puxa, mas no Guarapuava não dá nada certo. Está mudando um pouco isso. E os nossos clientes vão estar também mudando esse tipo de pensamento. Então as coisas estão acontecendo, tanto que diz que tem um projeto já de ampliação para o shopping. Não sabe se vão ampliar para cima ou para trás, mas já há marcas, né, na fila para que possa alugar espaços lá dentro. Então as coisas estão acontecendo. Só que nós, como futuros profissionais da área, onde vamos... Está no Classroom. Diga aí para o povo aí. Então, nós, como profissionais, temos que estar ligados no que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em microeconomia, é essa região nossa. É o que nós vamos atender as pessoas, os nossos clientes. Mas, para que isso aconteça, lógico, eu tenho que entender de mercado, porque, por exemplo, essa alta do dólar hoje, vocês tinham que saber o porquê. Os clientes de vocês atendem os clientes muitas vezes, né, no comércio internacional. Então, muitas vezes o cliente vai te perguntar o que está acontecendo. Vem uma multinacional onde vocês irão atender no serviço contábil, ele vai perguntar para você o seguinte, Rafael, o que está acontecendo no Brasil? E nós, logicamente que lá na grade curricular não é isso que vocês necessitam, mas o mercado em si, o trabalho de vocês está se encaminhando dentro dessa tal de consultoria contábil, dentro dessa tal assessoria contábil, esse entendimento de mercado. Porque vocês irão assessorar dentro dos inúmeros projetos dos clientes de vocês. E lógico, e quando eu falo em microeconomia, no que está acontecendo, entra essa tal de oferta, demanda e equilíbrio de mercado. O que é isso? É o que move o nosso dia a dia. O que move Guarapuava. O que move a região na qual nós, sempre lembrando, iremos atender os nossos clientes. E quando eu falo em oferta, o que é oferta de mercado? Não é aquele de marketing. Você paga 1 e leva 19. Aquilo é marketing em administração. Quando eu falo em oferta, por exemplo, o que vocês irão ofertar depois de formados? Serviço. Então, toda vez que você oferta, ou seja, você dispõe um produto, o estojo penal, eu estudei em Curitiba, isso aí era penal lá. Penal, não é nada a ver, né? Mas, a partir do momento que nós ofertamos alguma coisa, por exemplo, quando vocês se formarem, haverá oferta de trabalho? Vocês irão ofertar serviços específicos para os clientes? Sim. Espero que sim. A gente espera. Porque vocês viram, vocês conhecem que a contabilidade está se ramificando de várias áreas. Espero que encontrem vocês aqui dando aula. Esse é um objetivo de vocês. Mas quando eu oferto, o que é oferta? Então, conceitua-se oferta como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em um determinado período de tempo. Ou seja, eu estou ofertando alguma coisa, mas eu oferto mais ou menos de acordo com uma variável. Qual que é? Preço. Se o preço do meu serviço estiver lá em cima, os honorários do CRC, cara, eu vou querer trabalhar 3 turnos.
Eu vou querer clientes, né? Eu estou vendendo esse estojo aí, o preço está lá em cima, eu vou querer vender cada vez mais. Então, uma das principais variáveis da oferta que nós temos que ter em mente é o preço. O preço subiu, por exemplo, o preço do soja está lá em cima. Cara, eu vou produzir dia e noite. É você que falou, que quando de máscara você não sabe para quem que dá. Daí você mexeu lá. É, o gado foi assim. Subiu a arroba do gado, vamos lá, qualquer Nelore aí. A gente tá criando. Tá louco para nós, como consumidor, né? Mas daí você entra, tem o outro lado. Por isso que quando a gente sai da faculdade, você começa a entrar no mercado em si mesmo, eu acho que desde o momento que vocês entraram na faculdade até agora, vocês mudaram um pouco a visão dessa questão. Porque vocês entraram do lado de lá do balcão, ou seja, do consumidor. Agora, o que acontece? Nós temos que pensar como gestor, como consultor. Só que aquela coisa, para o ofertante sempre o preço está baixo, tem que sempre aumentar. Só que daí tem a demanda. A demanda, o que é? A demanda sempre as pessoas querem lá embaixo. E como controlar isso? Como contornar isso? Então, diante disso, essa oferta de mercado. Então, oferta, quando a gente falar em análise de investimento, em projetos, não é um compre um, leve 19. Não. Quando eu falo em oferta, é o que vocês estão dispostos a ofertar para o mercado que vocês irão trabalhar. Ou melhor, o que os clientes de vocês irão querer ofertar no mercado. Por quê? Porque, como eu falei, nós temos o preço como determinante. Só que hoje, nós também temos outro determinante, o tal de custo. Quando eu falo em custo de produção, porque, queira ou não, também serviço é produção. Vai ser uma produção intelectual, depois que vocês se formarem, vão montar um escritório, vão continuar onde vocês estão trabalhando, mas vocês estão produzindo algo para resultado. Só que aumentou. Até para nós. Muitos de vocês estão deixando o carro em casa para vir aqui. Vem de bicicleta, vem de ônibus, carona compartilhada. Por quê? O nosso custo aumentou. E como nós estávamos falando, o custo aumenta, mas a nossa renda, e vocês serão concorrentes lá no mercado, vai baixar ainda mais, porque daí, infelizmente, a gente sabe que tem a tal de prostituição do setor, de qualquer setor. E o que acontece? Logo acontece leilão. Você vem aqui, estou montando uma empresa, um salário mínimo, daí chega ali, meio salário mínimo, por exemplo. Daí começa. Mas a qualidade do serviço é a mesma, aí depende do cliente. Só que vamos considerar, hoje, depois de 1 ano e 9 meses de pandemia, ainda com pandemia, depois de 2 anos, vamos imaginar assim já, vamos entrar 2022 sem máscaras, espero. Mas, hoje, uma das variáveis até para o consumo é o preço, não é? Hoje, há 2 anos atrás, se eu fosse perguntar isso, a mesma coisa para vocês iriam balancear, ou seja, preço é legal, mas a qualidade do atendimento, o diferencial de mercado, o prazo de entrega. Agora não, agora a gente tem que buscar preço, prazo e tudo mais. Pois é. Sim, tudo isso faz parte. Então, essa oferta, um dos determinantes é o preço. Depois, os custos de produção. Mas, o que são custos de produção? Por exemplo, mão de obra. Ele acresce ou não acresce a tua produtividade? O teu custo de produção, na verdade. Vejam vocês. Vocês antes de entrar na faculdade, ganhavam R$1.000 por mês. Hoje, depois de 3 anos, creio que vocês estão ganhando o quíntuplo disso. Por quê? Porque é a capacitação. Nós sabemos hoje
né, que a capacitação, a mão de obra, ela é um determinante de custo de produção. Ele vai aumentar, só que, lógico, você sabe que vai ter o retorno. Pelo menos é o que a gente pensa, né? Logicamente, na prática, não é muito, às vezes não acontece isso. Mas, vejam vocês começam lá com um escritório contábil. Vocês vão querer o top já, topzera. Logicamente que vocês irão tirar mais dinheiro do bolso, ou seja, o custo de produção ele vai aumentar. Agora eu pergunto, você repassa os seus clientes esse aumento? Às vezes. Só que, lembre que vocês têm concorrente. Daí você não pode subir como você queria. Não é fácil equilibrar todas essas coisas, né? Então, a mão de obra... Agora, se você quiser, se você ter uma empresa no qual você não precisa de mão de obra capacitada, aí o teu custo de produção vai lá embaixo. Porque você oferece 50 por dia, 40 por dia, por exemplo, aí ele vai. Então, a mão de obra, ele influencia, tanto, aqui nós estamos falando, tanto para cima como para baixo. O teu custo, ou seja, o que você faz, qual o investimento que você tem para que você possa oferecer o melhor trabalho. Nós sabemos, a gente já falou um pouco sobre isso. Não só da contabilidade, mas o home office está aí. E percebemos, por mais que não gostamos, por mais que é um saco muitas vezes, mas em alguns setores deu certo. Eu tenho amigos aqui, contadores em Guarapuava, que ampliaram a carteira de clientes, não só de Guarapuava, porque começaram a atender fora. Porque hoje essa questão física não precisa. Você tendo, acesso à tecnologia, você consegue captar fora daqui. Então, dentro de tudo isso, hoje, o teu custo de produção, por exemplo, para você atuar na contabilidade, se você for analisar, está diminuindo essa questão estrutural. Agora, lógico, se você quiser mão de obra capacitada, ou seja, os melhores comigo, você sabe que, no mínimo, vocês irão cobrar uns 5 mil reais no primeiro mês. Nada nada menos do que isso. Então, o teu custo, logicamente, vai aumentar. Outro determinante, o tal do capital. Vocês não têm esse problema, porque são de famílias abastadas, né? Vocês têm heranças, né? Vocês têm um bom salário, o pessoal em casa também, mas a grande maioria, como eu, não temos o capital suficiente, muitas vezes, para as coisas que a gente quer, ou produzir. O que daí acontece? Vou para a instituição financeira. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que eu vou para uma instituição financeira, isso sem falar na agiotagem, né? Vamos falar em coisas lícitas, né? Nada de coisas ilícitas. Mas a partir do momento que você precise um financiamento, um crédito, automaticamente você paga pelo juro. Consequentemente, o teu custo para você manter o teu mercado, o teu empreendimento, ele sobe justamente por causa dessas taxas de juros, muitas vezes absurdas, mas que, infelizmente, você precisa. Como ano passado. Muitos empresários, através do serviço contábil, de um contador, conseguiram o Pronamp, né? Não. Né? Pronamp. Que tem empresários aí que pegaram, eu conheço, logicamente, que não precisava, mas pegaram e investiram em outras coisas. A economia girou. Então começou com as questões assim, né, os empresários estavam literalmente parados. Depois, por quê? Por isso que gira a economia. Ou seja, o capital, o dinheiro, ou acesso, não necessariamente dinheiro, mas acesso, ele é um determinante de custo de produção. Ele vai aumentar.
ou diminuir. Outra coisa, matérias-primas. Subiu o preço da semente de soja. Opa, subiu o meu custo. Subiu a gasolina, onde eu vou visitar os meus clientes da contabilidade. Subiu o meu custo. Então, ele impacta literalmente no custo de produção. Outro determinante da oferta é o governo. Por meio do quê? Como? Impostos. Impostos. Por quê? Porque nós sabemos as receitas do governo através de tributações, de impostos, tanto consumo como produção. Então, se você compra um produto, daí tem aqueles IPI, ICMS, bom, você sabe melhor do que eu isso, né? Você compra um produto, você não paga pelo produto em si, você vai pagando o produto, mais o alíquota de um, a alíquota de outro, até chegar aqui. Se for de fora, a alíquota de exportação, a taxa alfandegária e assim por diante. Né? Vocês sempre estão ouvindo falar, por exemplo, sobre a gasolina não, combustível. Chega no Paraná é uma alíquota, chega no Rio Grande do Sul é outra. Fernando de Noronha, 9,70 o litro de gasolina. Tem a questão, logicamente, que quem mora em Fernando de Noronha também paga, né? Ou quem vai em Noronha, né? Mas, daí você tem a questão da logística, só aérea ou navio, logicamente que tem essas situações. Mas se vai ali no norte, centro-oeste também está beirando 8. Ou seja, todos esses acúmulos, muitas vezes, de tributos. Porque o tributo não é necessariamente, você sabe melhor do que eu, não é o imposto de renda que você paga, não é o IPVA, é no consumo. Essa luz que nos ilumina, tipo, campanha da fraternidade, é a água que você toma, cerveja que você toma, gasolina. Gasolina, se não me engano, é 58% de impostos. Pinga é 80%. Era. Certo, diminuiu, porque o povo estava em casa, né? Daí precisa controlar o povo ficar em casa um pouco. Então, oferta, lembrem sempre disso. Quando eu falo em oferta em investimentos, ofertas em mercado, ofertas em economia, é o que nós, agora como contadores, daqui a um tempo, iremos disponibilizar de serviços aos consumidores. Só que, além do preço, se o honorário do contador cada vez diminui, você vai ficar desmotivado, né? Igual aquelas palestras motivacionais, né? Ou desmotivacionais. Você vai ficando desmotivado, você já não vai para o escritório. Agora, se o honorário subir de uma hora para outra, cara, três turnos por dia. Vou querer cliente em tudo que é canto. Então, é um determinante da oferta. Produzo mais ou produzo menos. Aí, o preço, né, o preço final do teu serviço, ele vai influenciar. E, logicamente, o custo. Para nós, digamos, custo para viver. Mas, como é que é ai, que nem minha filha hoje chorou lá em casa, que não queria uma roupa, não sei o quê. Dramática, né? A gente é muito dramático de vez em quando. Mas, o custo de produção, ele influencia. Tanto mão de obra, capacitado ou não, você tendo dinheiro, o acesso ou não, matéria-prima você tendo ou não, e o governo, que lá que a gente viu, na macroeconomia, inflação, Selic e tudo mais, ele vai influenciar na nossa oferta do dia a dia. Beleza? Não, se fizer, eu tinha que fazer uma pergunta na prova sobre aquele filme. Eu vou fazer uma pergunta na prova disso aí. Não, deixa estar, não fale agora. Então, pessoal, nós temos, para ficar melhor exemplificado isso que eu falei para vocês, nós trabalhamos com gráficos. E vocês sabem que muitas vezes é melhor uma leitura de gráfico que uma página inteira de escrita.
Tudo isso que eu falei para vocês, eu posso mostrar dentro de um gráfico, né? Que pode ser que na prova esteja. Pode ser. Sempre, tá? Quando eu falo nessa questão de economia, questão de investimento, questão de mercado, sempre a linha vertical é preço e sempre a linha horizontal é a quantidade. Ou seja, como a gente está trabalhando sobre oferta, é a quantidade de oferta. E eu falei, né, essa é a curva de oferta. Por que ela é de cima para baixo? Ela curva, ela podia ser assim, mas daí você quer demais que eu faça o computador, né? Isso aqui também é demais, mas ela aparece assim, mas sempre para cima, né? Qual a primeira variável que eu falei mesmo da oferta determinante? Preço. Então, quando eu falo em oferta, é uma relação direta com o preço. Se o preço do honorário subiu do contador, eu vou produzir mais ou menos? Mais. Então, assim, vamos imaginar. Tem o preço zero. Hoje vocês estão cobrando R$200 a hora trabalhada de vocês. Então, a R$200 a hora, vocês têm 10 clientes. Tá bom, né? Por dia. Por dia está bom. Então, veja. R$200 a hora, 10 clientes. Mas houve uma regulamentação do CRC, onde aumentou para 400. Aumentou o preço para 400. Possivelmente também eu vou aumentar a minha quantidade ofertada de serviço. Correto? Então eu saio de 200 para 10 clientes, 400 para 20 clientes. E assim vai subindo. Sempre haverá um ponto de intersecção, logicamente. Mas veja, subiu o preço, o gráfico me mostra isso. Vai subir a quantidade produzida. Beleza? Então, se eu perguntar na prova, se eu demonstrar aqui por que esse preço subiu e a quantidade subiu, aí vocês vão, né? Toda malemolência de vocês, né? A argumentação, vocês vão me explicar o porquê aconteceu isso. Que é uma relação direta com o preço. Como o contrário também é verdade. Estava 200. Caiu, muitos se formaram na Campo Real. Daí tem o Unicentro, lei de oferta e demanda, muitos contadores. Tem a Guarapuava. O que era 200 agora foi para 100. Ou seja, desceu o preço, vai descer também a quantidade produzida, porque daí aumenta também o nicho de mercado. Você ia falar? Mas ainda eu acredito no diferencial. Ainda eu acredito no diferencial de mercado. Beleza, pessoal de casa? Criatividade. Hoje tem empresas aqui em Guarapuava de certificação digital que atende no local. Que até um ano atrás não tinha, por exemplo. Então, o que aconteceu? Logicamente, a pandemia, ela proporcionou. Então, a pandemia em si, quando a gente falar em negócios, lógico, ela criou muita dificuldade, até, infelizmente, fechou empresas. Mas também possibilitou outro tipo de serviço, como também outros nichos de mercado. Aí, você falou, é a inovação, é a criatividade. Tanto que tem artigos aí científicos, logicamente que a gente pensa sempre antes da pandemia, mas qual que era o futuro do trabalho humano? Imaginação, criatividade e estratégia. Porque vamos imaginar assim, por quê? O operacional, ele está caindo por quê? Vamos imaginar, eu estou estudando para ser caixa de banco, que era o sonho de muitos, e era mesmo, até anos atrás. Pergunto a vocês,
Quando que vocês foram, nos últimos tempos, num caixa, lá dentro do banco, no caixa de banco? Por quê? Porque isso aqui substitui o caixa. O caixa eletrônico, que era só para contar dinheiro, não é só, logicamente, entre aspas, né? Contar dinheiro. E ainda existia a possibilidade de errar, faz parte. Nós temos o caixa eletrônico. Vocês já viram vocês lembram de cabeça alguém ter falado com um erro do caixa eletrônico? Uma vez? Com você? Ah, mas aí você conseguiu. Sim. Então, se você for analisar, o que os caixas de banco têm que fazer? Ele hoje tem que pensar em modificar a abordagem. Você tem que deixar de ser caixa para estudar, fazer a CPA, Ambima, CP10, né? Para a gerência, por exemplo. Porque vai diminuindo. Veja, é que no Brasil, logicamente, que nós temos essa cultura, assim, do jeitinho, mas a gente sabe que caixas de supermercado, por exemplo, em alguns países, né, já também estão abolindo. Já tem, né, mas tem sempre com a supervisão de alguém, né? E aí, não funciona. Sim, eu já fui também, mas daí uma hora não lê o código. Então ainda a gente mas é uma crença. Tempo que está bem. Queira ou não, a gente deu exemplo de caixa de banco, caixa de supermercado, frentistas, fazer uma coisa espetacular. Mas a tendência é que esse não fazem as mesmas, uma máquina faz isso hoje. Né? Então, a tendência é que essas profissões, essas prestações de serviços, elas vão diminuindo. Porque você precisa alguém que opere essa máquina. Aí que entra a mão de obra de capacidade. Tinha, mas simplesmente nas cidades grandes, de entregas via drone. Algumas coisinhas. Poucas, mas pizza, né? Alguma coisa. Uhum. Então, os motoboys começaram a ficar louco. É que, lógico, isso influencia diretamente o social, né? Então, né? Foi uma guinada na vida profissional deles. Mas, assim, se continua. Assim, deu essa estagnada agora do drone, de outras situações, mas vai voltar uma hora ou outra. Daí pergunto a vocês, adianta, por exemplo, um grupo de motoboys lá na Paulista, em São Paulo? Não. Porque isso é uma tendência. O que ele tem que fazer? Se reinventar, como você falou. Como que o motoboy pode se reinventar? Ele operar o drone. Ele fazer a manutenção do drone. Oi? Táxi com Uber. Tanto que, lá no começo, cara, tinha gente batendo nos motores de Uber, né? Matando, teve casos, assim, esporádicos. Mas tanto que, se você observar agora, tem taxistas que migrou para o Uber. Por quê?
Então, não é questão do Uber em si, mas é questão do serviço prestado. Que você vai, logicamente. Um dia, eu moro aqui nas quadras da Câmara, e fui da rodoviária aqui, na entrada do táxi lá, que esse tempo ainda não tinha, mas na entrada, R$7. Eu entrei no táxi, ele ligou R$7. Era noite, aquelas bandeiras, duas, bandeira 2, né? Cara, deu lá. Metade. E aí, às vezes, lá no. Agora não, agora é questão da tal da economia, da questão do negócio, porque lá no começo, né, não sei se vocês lembram, o Uber, é que daí entra a concorrência, agora não é o Uber, aí fala Uber, mas é menor, né? Mas veja, daí cara tinha uma aguinha, não sei se vocês pegaram essa época do Uber, tinha uma aguinha, tinha uma balinha, ou seja, ele queria agradar lei de oferta e demanda, né? Mercado. Agora já não tem isso, né? Porque se for analisar, eles também estão impactados com todo esse custo aqui, né? Então, hoje cada vez mais aumentou, logicamente, a procura pelo Uber. Veja como é uma ação bem interessante, porque aumenta a procura por Uber, diminui a venda de carros, consequentemente, né, o que acontece? Mais Uber, mas também mais pessoas fazendo Uber, lei de oferta e demanda. Quanto mais coisa, o preço tende a subir, a descer. Assim, então logo as pessoas que trabalham com aplicativos também têm que pensar em outra maneira, porque talvez não dará também certo. Tanto que estamos numa onda agora, o quê? Sendo recusado viagens, né? Ou eles de viagens, como diz, recusa corridas. Por quê? Porque agora ele já está nesse tempo dele escolher. Esses dias esperei 30 minutos. Aqui. Ainda bem que eu não tinha prazo, não tinha nada. Mas se foi com prazo, e é tendência, você vê, são negócios. Se vocês forem analisar o Uber, vale quantos bilhões de dólares, né? Então, mas vocês perceberam que o Uber é um aplicativo no qual uma das maiores patrimônios, rentabilidades do mundo sem ter um carro. O Uber mesmo não tem carro. Né? Ele utiliza do quê? Do motorista e do passageiro. Então são estratégias. Não é operacional. Eu não preciso ter uma frota de carros. É que é o operacional em si. Eu tendo um aplicativo, eu consigo gerenciar tudo isso. Teve ideia de como fazer isso. Veja, não sei se vocês sabem como iniciou o Uber. Já ouviram falar como iniciou? Lá na bolha imobiliária, 2008, 2009. É porque chega no Brasil, nós aqui no Brasil sempre recebemos mais tarde as coisas. Mas isso é tudo, né? iPhone, produtos, sempre a gente recebe mais. Mas o que aconteceu naquela época? Então, muitos ficaram desempregados. Uma crise de 29 em 2008, né? Então, o que aconteceu? Pessoas, então, digamos assim, sem trabalho e tudo mais, e, logicamente, você mantém o seu nível de vida, com carro e tudo mais. O que aconteceu? Num dia lá, o dono, eu não lembro o nome agora, por exemplo, ia daqui da Campo até o Baratão. Não é mais Baratão, mas para nós brasileiros, nós Guarapuavana é Baratão, né? Eu estou indo para lá, quer uma carona? Né? Onde você está? Foi. Esse cara que pegou uma carona, tá 5 aqui para você, para ajudar no combustível. Não precisa, né? Não precisa. Daí no segundo dia, ele também indo para o mesmo lugar, um pouquinho mais, veio outro assim, ó. Não, quer uma carona? Mas sem falar em preço, já deu R$10. No terceiro, já pensou, opa, negócio. Começou assim. Do nada. Então, assim, digamos assim, sempre as crises econômicas,
que a gente fala, financeiras, sempre oportuniza. Ele pensou assim, estou com o carro em casa, parado. Vou fazer ele girar. É o que, se você for analisar hoje, o mercado de ações. Não sei se vocês atuam nesse mercado, mas o brasileiro hoje está entrando, mas aqui não tem cultura ainda. Mas é uma tendência. Por quê? Porque você faz com que o dinheiro trabalhe por você. É. Mas na verdade é aquela questão, às vezes tem aqueles mimizinhos, né? Por exemplo, assim, como é que é? Tem assim, fila para Mega Sena. Um monte de gente. Daí do lado, né? Especialização para financeiro. Ninguém. Então, assim, a gente está acostumado a esse fácil. Okay? Ou não? Veja nós, né? Nós não temos essa questão de investir, por quê? Porque nós trabalhamos para pagar de conta. Sempre foi assim. Nós temos essa cultura. Né? Primeiro paga as contas, depois você vê o que você faz. Só que, por exemplo, sobrou 50 pilas do teu salário. Cerveja. Você vai gastar em coisas que você não precisa. Isso é normal. Em vez de você estar 50 reais, põe no banco, ou, né? Hoje, pô, também não. Digamos assim, essa questão, não, você vai gastar. Então sempre a gente está correndo atrás. Os americanos não. Cultura americana é diferente. 10% da renda, primeira coisa, antes de pagar a conta, 10% ele pega e investe. Em qualquer coisa. Daí, e trabalha com os outros 80% ou 90%. Isso é cultura. Nós aqui fazemos diferente. Nós pegamos a renda, pagamos o que tem que pagar, compramos o que tem que comprar. Sim. Paga 24 vezes e celular na casa vazia. Então, logicamente, o nosso salário, tudo, né? Mas tem as questões de consumo, comportamento nosso como consumidor, crédito, né? Cuidando que dinheiro deve, hoje, o que você deve uma hora dessa? Ninguém, né? Nossa, mas eu preciso comer, né? Mas eu vou pegar os essenciais. Agora, você recebe o seu salário, você começa a comprar, porque também você vai lá e compra, né? E compra. A grande maioria principalmente brasileiro dessa cultura, que é essa questão, o comportamento do consumidor. Por que nós compramos roupas de inverno no inverno? Por que você não vai comprar no verão, que é mais barato?
Porque... Sim, porque, veja, lei de oferta e demanda. Os estoques de inverno no verão estão muito altos ainda. Então, o preço... Só que o que nós compramos pelos olhos? Porque você sabe, quando está muito quente, você vai lá, um lojista, ninguém vai colocar lá na vitrine, no manequim, uma blusa de lã. Uhum. Você tem que ter essa... Por quê? Porque assim, você sai calção e de repente no dia ali, você não percebeu, estava frio, você chega na loja, você vê uma roupa de inverno, você vai comprar. Isso é automático. Profe, acho que tá sem áudio aí. Professor, tá sem áudio para nós? É pelo computador aqui mesmo, que meu celular foi. Então, pessoal, essa, só voltando aqui, essa é a representação, né, do que eu falei para vocês agora em gráficos, né, para que vocês entendam que dentro de tudo isso, né, da curva de oferta, há essa possibilidade, né, de você visualizar. Já terminamos essa aula de hoje.
Então, assim, ó, pessoal. Então, também há deslocamento de curvas, tá? Onde você vai visualizar o deslocamento em si. Tá? Por exemplo, a diminuição de oferta, diminuição de trabalho prestado, diminuição de produto. Isso quer dizer o quê? Que o teu custo de produção aumentou de alguma forma. Né? Por exemplo, o custo de produção aumentou, eu não vou produzir da mesma forma do que eu estava antes. Então, alguma coisa aconteceu. Então, há esse deslocamento da curva. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O mesmo caso. Né? Duzentão ao honorário, 10 clientes. Mas, por algum motivo, houve um aumento no meu custo de produção. Houve um aumento, como está tendo aí agora, da gasolina. Houve um aumento das tributações. Houve aumento da mão de obra. Ou seja, o que acontece agora? Então, está mais caro para que eu possa estar produzindo. Eu agora vou diminuir essa minha produção. Eu não vou ofertar esse mesmo produto ou esse mesmo serviço. Por quê? Porque está me dando prejuízo. Eu tenho que inventar outras coisas. Eu tenho que inovar. Mas nesse momento, aqui na curva, eu vou mostrar para vocês que essa curva reta, e essa curva ela se desloca. Quando, por exemplo, diminui a oferta. Ou seja, eu saí de Q0 para Q1. Aqui vai ter outro deslocamento. Ó. Porque vocês... Aonde era R$200 a hora do contador, né, eu produzia, durante essa hora, 10 clientes desse valor. Mas, por um motivo ou outro, o CRC lá diminuiu o preço, né, e ainda mais, o meu cliente ou os governantes aumentaram o imposto demais. Ou seja, cara, eu não vou produzir da mesma forma. Porque eu tenho que vender churros agora, né? Nossa, imagina. Pega, não aconteça isso. Mas eu tenho que ter um segundo tipo de renda, professor. Aumentar a renda de alguma forma. Ou seja, esse meu trabalho, ele vai diminuir a quantidade. E vai deslocar essa oferta, essa curva, para a esquerda para cima. Por exemplo, se eu colocar na prova, só isso aqui, né? Por que essa curva se deslocou para a esquerda? Por quê? Porque houve um aumento do meu custo de produção. Depois desse aumento, eu tive que diminuir a minha quantidade ofertada, fazendo com que essa curva se deslocasse para a esquerda. Beleza? Pessoal em casa, não estou vendo vocês, qualquer coisa, mandem mensagem no grupo, que daí alguém vai me falando aí. Então, quando eu falo em diminuição, mas também tem o outro lado da moeda, que é o aumento da oferta, ou seja, eu vou trabalhar, eu vou ofertar os meus serviços cada vez mais. Nesse momento, quando eu falo de curva de oferta, quando tem um aumento de oferta, isso quer dizer que o meu custo de produção diminuiu. Vou investir na minha empresa. O governo diminuiu a alíquota dos combustíveis. Nossa, agora está mais barato. Top. Mas o que acontece? Que isso vai me mostrar? E agora, com o meu custo de produção diminuindo, eu vou querer agora recuperar o tempo perdido. É igual o que está acontecendo, por exemplo, no setor de eventos. E, logicamente, no ano passado, até metade desse ano, os eventos... Eu até brinco, eu tenho um núcleo na SIC, núcleo de eventos. Eu falava assim, o universo está conspirando aos noivos. Mas ainda eles insistem. A pandemia, não, vamos para outro ano, que é outra coisa, assim vai, né? Mas brincadeira. 2020 está 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 2020
todo dia tem casamento, dia de semana. Coisa que você não tinha, mas não era comum. Mas hoje está tendo dia de semana. Imagina o cara esperou, ansioso que estava, né, pelo casamento, segunda-feira. Então agora o que acontece? Essa recuperação. Isso quer dizer o quê? Que essa curva ela se deslocará para baixo, para a direita, por quê? Porque por meio disso houve um aumento da minha disponibilidade, da minha oferta de serviço. Então, isso, né, os gráficos sempre vão representar muito melhor do que é que você pegar aquele jornal, aquele site, né, aquela apostila. Então, por meio dos gráficos, nós sempre conseguimos visualizar o mercado no qual nós estamos trabalhando. Para você, por quê? Porque você, contador, você, consultor contábil, você vai trabalhar para essas empresas que têm que lidar com isso todo dia. Talvez vocês irão ter como clientes alguém de eventos, que todo dia está trabalhando, todo dia está emitindo alguma coisa, todo dia tem algum tipo de projeto. E vocês, por isso que é importante que vocês entendam. Além da análise de mercado macro que nós vimos em outras aulas, e façam entender por que hoje foi a 5,75, mas está diminuindo. Taxa Selic, por que ela é importante estar lá em cima, às vezes, ou estar lá embaixo? A questão da política monetária, por quê? Porque muitos dos clientes de vocês vão necessitar disso. Mas, nós também temos que pensar no nosso dia a dia. O que está acontecendo em Guarapuava, o que está acontecendo no estado, o que está acontecendo no nosso bairro. Para quê? Para que você possa também orientar os clientes da melhor maneira possível nesse segmento. Beleza? Deixa eu fazer uma chamada. Beleza, pessoal de casa? Tá.